Muito boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes, o canal de todos os esportes. O Magazine está no ar sexta-feira com todo o noticiário para você, a agenda do fim de semana aqui no Band Esportes e futebol e atletismo em destaque. Hoje recebo aqui Carlos Fernando, grande Cacá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick. Muito a falar, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de atletismo. Natação não temos esse fim de semana. Não, e o Cacá com uma camisa do Shamrock Rovers. Você como grande irlandês deve conhecer melhor que eu o valor desse time, né? Conheço tanto que ele chegou, eu falei, que camisa é essa? Mas é bonita, Acho que é mais bonita que o tamanho do time lá, né? É bem bacana. Isso a gente vai ter que estudar direitinho, vai ter que investigar direitinho. Bom, o atletismo tem destaque porque a gente viu aqui no Band Esportes hoje, né, o que aconteceu no meeting de Estocolmo e aconteceu muita coisa importante, inclusive um recorde mundial, uma volta por cima e lá em cima, né, da Yelena Isimbaeva. Esse vai ser um dos nossos destaques. No fim de semana tem Maratona de Tóquio, enfim, muita coisa boa do atletismo, além do Cacá, né, tá aqui para falar também de atletismo, Cleberson Yamada, que é treinador de atletismo. E aí, Cleberson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick, boa noite, Cacá, boa noite a todos aqui os presentes e eu, assinante Band Esportes, para mim mais uma vez é um prazer estar aqui para falar sobre exatamente Maratona de Tóquio e sobre o fantástico salto da Helena agora há pouco aí, né? Ô, Patrick, a gente tem feito uma dupla espetacular, tipo Pelé Coutinho, né, Coutinho? Não. Batman e Robin, né, Robin? Não. Dupla das transmissões do atletismo aqui no Band Esportes, né? Você está vendo os grandes eventos do atletismo aqui no canal de todos os esportes, né? A gente foi premiado com esse recorde mundial da Yelena Isimbaeva. Agora, para grandes marcas, a Maratona de Tóquio já é complicada, né? Havia até um tweet do Haile Gebrselassie ontem ou anteontem dizendo isso. Eu estou muito animado para a maratona, mas para grandes marcas é um percurso difícil, né? O nome que vai estar presente, que é a principal estrela, Haile Gebrselassie, que possivelmente não vai fazer um grande resultado em termos de tempo, mas ele deve fazer uma prova estratégica, uma prova para vencer a prova, né? Que é bastante difícil, realmente. Pelo clima, pelas circunstâncias e pelo percurso, vai ser bastante difícil. Como você mesmo já comentou, ele já disse em entrevista que é difícil fazer um bom resultado lá, mas a prova é interessantíssima, passa por pontos turísticos da cidade, partes assim incríveis. A própria maratona, pela paixão que o povo japonês tem pelas provas de longa distância, é muito legal. Deve ser uma coisa... Como é que é o nome do imperador? Porque é o seguinte... Akihito, não é? Não, no imperador ou imperador. Este que nós estamos falando aqui. Atenção, em japonês... O imperador é etíope, né? É porque eu consegui os informes aqui pro Cacá, tudo tá em japonês. Em japonês. Ele me deu os informes e falei, Cacá... Mostra lá pro Cafu. Cacá, prepare-se para a transmissão de amanhã, vou te ajudar. Aí me deu tudo em japonês aqui. Olha que beleza, olha que bonito. Tá? Molezinha, hein? Tá, como é que chama o Haile? Tá escrito em katakana ali, Haile Gebrselassie. Então é o nome dele em japonês. É uma adaptação porque não são os mesmos fonemas, né? Exato, os caracteres japoneses, Yamada, para palavras estrangeiras. Nosso japonês de plantão, aqui está. Os caracteres para palavras de língua estrangeira são chamado katakana, então a pronúncia é essa. Haile Gebrselassie. Gebrselassie. E o cara fica chamando o Haile, né, durante horas até ele perceber que é com ele, né? Vai demorar um pouquinho. Bom, a gente vai falar também de futebol na seleção brasileira. O que ele faz? Ele comemora, né? Ah, sim, certamente, né? É um objetivo, inclusive, né? O atletismo também, por ser um esporte individual, tem um diferencial nesse ponto, né? Um clube que tem mais poder econômico busca os atletas onde for preciso, né? E como no atletismo é um esporte, é o primo pobre dos esportes, né? Os salários chegam nem perto do que é o salário do futebol, né? Às vezes o salário de um jogador de futebol sustenta uma equipe quase toda de atletismo, né? Então, para os clubes é bem mais fácil terem o contato com os atletas, mas se a gente for analisar o que vai ser os Jogos Olímpicos, talvez 3 ou 4 clubes apenas coloquem 80% dos atletas na equipe do Brasil. Porque no futebol está acontecendo uma coisa curiosa, não é um negócio que acontece hoje, não é recente. Infelizmente, a gente já teve isso aparecendo, indo e voltando na história da seleção. Tem muito torcedor que torce o nariz quando vê o jogador na lista da seleção brasileira, né? O Gilson lembrou do que a Ponte já ofereceu para a seleção. Isso porque nem a Federação Paulista, nem a CBF e nem a própria Conmebol respeitam as datas FIFA e saem marcando o jogo. Todo mundo quer botar a maior quantidade de jogos que puder dos seus campeonatos. E aí os clubes acabam prejudicados, os jogadores também.
aconteceu isso agora para essa convocação da seleção brasileira, né? Com a força maior dos clubes brasileiros, a gente tem hoje e é provável que tenha nos próximos anos um número cada vez maior de atletas da seleção jogando aqui no Brasil. E nós tivemos uma reclamação muito forte por parte do São Paulo, porque o Santos teve o jogo, inclusive, com a Ponte, né? O Gilson vai encarar o Neymar e companhia amanhã em Barueri. O jogo foi antecipado, passou de domingo para sábado, e aí o Santos, com isso, né, pode usar normalmente o Neymar, por exemplo. Faz um pouquinho Neymar, de diferença o Ganso, Neymar, e né? o Rafael. Pois é. O Neymar, esse é o craque, né? É um craque. É o craque, esse nós podemos definir assim. Aí o Vasco foi para a final da Taça Guanabara e tinha um acordo já com a CBF, né, que poderia usar o Dedé e o Dedé se apresentaria depois. Aí o São Paulo falou, opa, e eu que tenho o Lucas, quero o Lucas para domingo contra o Palmeiras, o que vai acontecer? São Paulo chiou, Leão chiou, e a CBF nada. Aí agora, um pouquinho antes do Magazine, 6h30, a CBF soltou o comunicado, que está aqui, ó, Lucas liberado para enfrentar o Palmeiras, e junto mandou um outro comunicado dizendo que está fazendo uma representação contra o Leão, que detonou a CBF, né? No treino de hoje, ó. A tinta está um pouco gasta, mas dá para ver. Lucas liberado para enfrentar o Palmeiras, né? A Federação Paulista solicita a liberação e a CBF, então, libera o Lucas para jogar. Não imagino que o pessoal da CBF tenha dormido a semana toda do Carnaval. O Leão zombou até o adversário do Brasil, né? Mas não precisa deixar para sexta-feira, 6h30 da tarde, né? Claro. Aí a CBF toma uma medida acertada, mas na hora errada, do jeito errado, né? Não precisava... Esse jogo está marcado há um tempão. Tanto o Brasil e Bósnia, os 2 jogos, quanto São Paulo e Palmeiras. O Lucas foi convocado tem 2 semanas. Era problema para se resolver na hora ali. Convocou, viu o time que já acerta a liberação, acabou, né, Gilson? Não precisa chegar nesse ponto, né? Você sabe o que eu acho? Eu acho que no Brasil tem que existir a hierarquia, né? Se foi chamado para a seleção brasileira, isso tem que ser, claro, tem que ser uma coisa sumária. E a gente tem que acatar. Agora, quando acontece, libera um jogador para ir um horário, libera outro jogador, abre precedentes ao outro. Então, a gente entende o que o Leão está também preservando o seu patrimônio, está preservando a instituição. O Leão não está brigando por ele, né? E o São Paulo também, que é um dos melhores jogadores do país, fazendo parte do resultado final dele. Então, acho que falta um pouco de regulamentação, sabe? Aconteceu, tem que estar na data tal, seleção brasileira que comanda, né? Se for nesse aspecto. E não tinha nenhuma grande conta para fazer, não precisava esperar sair o resultado da campeã do Carnaval para decidir o que ia fazer, nada. Na hora da convocação era só olhar e definir e acabou. Não precisava de todo esse desgaste. É um desgaste que expõe, infelizmente, a Confederação Brasileira de Futebol, né? Vamos seguir com o noticiário e o Campeonato Paulista em destaque. O Palmeiras recebeu o Oeste. A diferença para o atletismo é que vocês conseguem escolher o calendário, né? No futebol, os jogos estão aí e não dá para dar WO. O atleta no atletismo ele pode simplesmente não entrar numa competição, né? O problema é que na Série A e quem disputa a Série A e Série B tem um calendário definido, relativamente bem definido, mas os times têm que entrar em crescimento durante a competição para atingir o pico, todo mundo está bem próximo ao fim da competição. E você pode ver que é o período onde o maior número de lesões acontece, lesões de esforço, né? Lesão traumática como essa que aconteceu com o Wellington, com o próprio goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, não tem como controlar, né? E os atletas, para entrar no pico da forma, eles começam a entrar no risco da lesão também. É um risco que ele corre, porque ele está entrando no pico da forma. Então, está ficando muito próximo. Como tem jogo toda semana, o ano inteiro, tem que definir muito bem quando é o momento do atleta entrar no pico. No atletismo é diferente. A gente já começa a preparação em novembro. Isso que o futebol chama até de pré-temporada, o pessoal do atletismo acha um pouco ridículo até falar, são 3 semanas que eles ficam, 2 semanas, né? A base do atletismo chega a ser 12 semanas, às vezes 16 semanas. Começa em novembro, vai até fevereiro, março. E aí os atletas diferentes, né? Exato, os atletas começam a competir para fazer o polimento, para alinhar, e a competição principal normalmente é em junho ou julho, e é uma competição só. Aliás, hoje nós vimos ao vivo uma lesão. A gente não sabe a extensão dessa lesão ainda, que foi o Dairon Robles, o cubano. Que é favorito 110 com barreira. A medalha na Olimpíada. Na Olimpíada, mas antes tem um Mundial Indoor. Isso, foi no 60 com barreiras agora nesse limite. No Mundial Indoor. Ele já estava com uma faixa, o que os fisioterapeutas utilizam em tratamentos, e ele meio que bloqueou a corrida depois da última barreira, deu uma seguradinha, já levou a mão colocou a mão na coxa. Numa prova sensacional, porque ele e o Liu Xiang até então não se falavam.
Liu Xiang, são 2 campeões olímpicos, o Dairon Robles que venceu a última Olimpíada e o Liu Xiang em Atenas 2004. E no Mundial do ano passado em Daegu, o Dairon Robles chegou a esbarrar no Xiang e acabou sendo eliminado da prova do Mundial. E de lá para cá os dois não se falavam mais. Transmitimos na semana passada o GP de Birmingham. Os dois disputaram juntos, mas também não houve acordo. Um não olhou para a cara do outro. E hoje, ao final da prova, com a vitória do Robles, o chinês chegou lá, esticou o braço e cumprimentou. Um gesto de fair play maravilhoso. No último encontro, o chinês venceu e agora, dessa vez, o chinês cometeu falta antes da primeira largada, foi desclassificado e o Robles venceu a prova. O chinês foi lá, cumprimentou ele. Fair play maravilhoso. Vamos ver, né? Porque esse é um dos destaques do meeting de Estocolmo que o Band Esportes mostrou para você, que teve o recorde da Helena Simbaeva. Vamos dar uma olhada agora aqui no Magazine. Na final dos 60 metros com barreiras, o chinês Liu Xiang queimou a largada e foi desclassificado da prova. Está eliminado o Liu Xiang. Aí ficou mais fácil para o principal adversário do chinês, o cubano Dairon Robles, que venceu a prova com tempo de 7 segundos e 66 centésimos. 2 centésimos atrás ficou outro cubano, Orlando Ortega. Kassim Lincha, da Bielorrússia, completou o pódio. Na final masculina do salto em distância, a torcida da casa fez a festa. Isso porque o atleta da casa, Michel Tornels, conquistou o ouro após saltar 7 metros e 99 centímetros. O ganês Ignícius ficou com a prata e Luiz Melis, da Espanha, terminou com o bronze. No salto triplo feminino, a ucraniana Olga Saladuka conquistou a melhor marca da carreira e de quebra ficou com a medalha de ouro após alcançar a marca de 14 metros e 79 centímetros. A cubana Yargeri Savini terminou com a prata e a britânica Yamile Aldama completou o pódio. Na final do salto em altura, a russa Anna Ticherova saltou 2 metros para ficar com ouro. A sueca Eba Ljungmark, com 6 centímetros a menos que a campeã, ficou com a segunda colocação. E a belga Helebo terminou com o bronze. Muito legal ver os destaques aí de Estocolmo, né? A pergunta que o Gilson fazia aqui para o Cleverson enquanto a gente via a reportagem, né, Gilson? O que de diferença tem? Jogar futebol, por exemplo, dentro de um ginásio, né, ou no campo aberto, você sente um pouco de diferença. Ah, e tal, bastante. Né? Eu fiz foi até uma curiosidade, né? Falando aqui com o Klebers. Ele estava me explicando. Eu perguntei para ele se o atleta ficaria mais rápido numa prova indoor. E realmente isso não é o que acontece, né? Nem sempre, né? Na verdade, o evento indoor é feito como o futebol de salão, a gente podia até comparar entre aspas, né? É porque no atletismo o efeito do vento, né, auxilia bastante nas provas outdoor, porque é permitido até 2 metros por segundo de vento a favor, e 2 metros por segundo é bastante. Nos eventos indoor isso não existe, então é vento zero. E então, de certa forma, a prova fica mais controlada, né? Não existe diferença nenhuma. Numa prova outdoor, o atleta pode saltar na mesma competição com vento de 2.0 a favor e o adversário dele com 2.0 contra, porque o vento vira no estádio e um é muito atrapalhado enquanto o outro é muito auxiliado, né? Então... Agora, faz muito sentido essa pergunta, porque as provas de salto, elas acontecem nas mesmas dimensões. Agora, as provas de corrida não, porque a pista é reduzida, a pista não é de 400 metros, é para 200 metros. Então você tem uma redução no número de raias e no próprio tamanho da pista. Tanto que não tem os 100 metros, né? A distância curta de velocidade é 60 metros. 60 metros. O que favorece os atletas que são bons na saída, por exemplo. Os atletas que têm uma boa saída de bloco levam um pouco de vantagem. A prova acaba mais cedo, né? Em 6, 7 segundos. E a aula que tivemos aqui. Muito bom, né? Muito bom. Não dá tempo, por exemplo, do Usain Bolt dar aquela acelerada que ele dá, né? Talvez essa é uma das razões pelas quais ele não entra no circuito indoor. Patrick, nós não mostramos ali a prova do Kirani James de Granada contra o Chris Brown. Eu sei que você vai falar da Exima daqui a pouco. Mostramos a Ticherova contra a Taya Helenball. 2 campeões, quer dizer, uma é campeã olímpica, outra é campeã mundial. Né? A Taya foi campeã mundial em Pequim e a Ticherova do Mundial de Daegu. Isso no salto em altura, né? No salto em altura. Agora esse do Kirani James contra o Chris Brown na prova dos 400 metros. Quer dizer, seriam 2 voltas na pista indoor. Sim, foi a última prova do evento, espetacular, né, de pista, foi uma prova espetacular. Realmente, Kirani James, que foi campeão mundial também, e é um atleta muito jovem de Granada, um país com pouca expressão.
mas conseguiu um grande resultado, batendo o recorde da pista e fazendo 45,52, isso. Exatamente. Foi bom o meeting de forma geral? Olha, a gente conferiu ali no final, ele é o terceiro meeting mais importante da temporada em termos de resultado e quantidade de atletas top. E nós transmitimos dos 5 melhores, os 4 primeiros, o Band Esportes transmitiu aqui. Lievan na França, Düsseldorf, Birmingham, que foi o melhor de todos, e esse aí o terceiro colocado, o meeting de Estocolmo. Quem está voando agora, está voando muito cedo? Agora não, agora está em cima da hora. Esse foi o último do circuito europeu dos grandes meetings. Agora teremos algumas etapas de menor importância, mas é só para o polimento final dos atletas, porque o Campeonato Mundial Indoor já é agora no dia 9 de março, se inicia. Então essas 2 semanas finais ficam para os treinadores e atletas fazerem um polimento. Essa foi a última competição realmente grande, top, e que nós tivemos aí possíveis finais do Campeonato Mundial acontecendo antecipadamente. E como você já explicou aqui no Magazine, mas é sempre legal a gente reforçar, às vezes você que está em casa não teve a oportunidade de acompanhar aquela, né, uma das edições com a visita do Cleberson aqui, por ter essas particularidades, por ter uma certa distância, né, até a Olimpíada, esses resultados não significam exatamente o que esses atletas podem fazer em Londres, né? O que a gente percebe muito é que é muito difícil para um treinador, no caso preparador físico no futebol, né, um treinador de atletismo, fazer com que o atleta atinja 2 picos com sucesso absoluto. Então, quem se preparou para a temporada indoor, ou é especialista no indoor, ou está fazendo algo muito arriscado. Porque agora, terminando o Campeonato Mundial, ele vai ter que dar pelo menos uma semaninha de descanso, reiniciar o trabalho numa outra pré-temporada, né, para a Olimpíada, e aí vai ficar curto o tempo. Já estamos em março, né? Vai iniciar abril, maio, junho e julho para competir a Olimpíada. Daqui a pouco eu quero saber se isso vale para a Issimbaeva, né? Ou se o raciocínio com ela é diferente. Tem uma pergunta fácil para você fazer para ele. Quais são os jamaicanos que vão representar o país nas provas curtas? Facílimo. Tem uma outra, então. A gente contou, pelo menos tem uns 6, Patrick, brigando por o quê? 2, 3 vagas? O revezamento 4%, são só 4 atletas que vão correr. Fácil, mole. Fazer uma outra, então. Quais vão ser os representantes do Quênia nas provas de longa distância? Moleza também? Muito boa essa aí. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais de atletismo, fala mais também de futebol, né? O Magazine hoje recebe o Gilson Kleina, técnico da Ponte Preta. Uma paradinha rápida. Quando a gente voltar, tem a Helena Issimbaeva quebrando o recorde mundial, né? Mais uma apresentação fantástica, um retorno muito legal dessa excelente atleta russa. E tem também mais do futebol, numa semana cheia de... Pepe Guardiola de plantão aqui. Como é que ele vai parar o Neymar? sem espingarda, hein? Mole, né, Guardiola? Tem como nós entrar com 12? Olha, aí é difícil, hein? O menino voa. Vamos dar se puder o vento empurrar, né? O Neymar, ele ainda vai mais rápido, passa pelos zagueiros, assim. Paradinha rápida, o Magazine volta já. Magazine de volta aqui no Band Esportes. Agora você vai contar no ar, seu Cleberson, que você estava contando que é muito legal aqui no intervalo, hein, Gilson? Eu não sabia. História a gente falou do Gebre Selassie. Posso dizer que ele é o maior nome das corridas de longa distância? Ou é duro dizer? Pode dizer sim. Hoje, apesar de alguns recordes dele já terem sido quebrados por Kenenisa Bekele, ele ainda historicamente... A história dele é maravilhosa. Pelas medalhas olímpicas, pelas medalhas mundiais e por todos os recordes que ele bateu, que é uma quantidade... Mas como é que era na infância que você estava contando? Pois é, existe um filme, né, que conta a história dele, né, que chama Endurance, e que o Gilson aqui me havia perguntado se isso é genético, né? Uhum. E o fator realmente da Jamaica, do Quênia, não é só genético, tem um fator social muito forte, onde, imagina, você leva seu filho para a escola de carro, ele fica lá, ele anda 100 metros no máximo dentro da escola o dia inteiro, brinca e tal. Mas as crianças do Quênia, da Etiópia, vão a pé para a aula. Quem anda pouco anda 6 quilômetros para ir, mais 6 para voltar. Então, são 12 quilômetros por dia. Isso desde os 7 anos de idade. Né? Inclusive, ele foi descoberto ao acaso assim, ele estava brincando de correr. É uma brincadeira comum. A gente não brinca de jogar bola na rua, eles brincam de correr. Vamos brincar de correr? Vamos. E sai brincar de correr, sai grupos correndo, brincando. Então... levando junto o fator de altitude, que isso acontece numa região do Quênia, não é o país inteiro que é assim. Existe uma região onde tem uma quantidade muito maior de atletas que se destaca. Como você havia dito, né, em Campinas saíram vários jogadores para a seleção. Então, lá também existe uma região que é específica onde saem vários. Né? No Brasil mesmo, nós temos uma escola de marcha atlética na região sul. O sul destaca mais a marcha atlética. Não pelo fato de
geneticamente favorecido, mas é porque lá existe um trabalho mais voltado para isso. Brasília é outro centro, mas Brasília e o sul do país, onde mais se destaca a marca. E lá acontece isso, o Hailey ia para a aula de manhã, chegava atrasado, levava palmatória, apanhava. Então, no dia seguinte ele ia correndo mais rápido e saía mais cedo. Então, ele ia correndo para a aula, 6, 12, uma criança fazer isso todos os dias. Voltava para casa, se ele chegasse tarde, apanhava do pai. Então, ele se apanhou muito na vida para aprender, né? Que estímulo, hein? Aliás, eu disse na transmissão, a revista Runner's World desse mês de fevereiro traz uma matéria espetacular de um repórter inglês que ficou mais de 6 meses no Quênia, nas tribos, para tentar descobrir qual era a fórmula, que água que os quenianos bebiam. E realmente essa é a conclusão que ele chega. Quer dizer, logo às 7 da manhã já está todo mundo correndo 10, 12, 20 quilômetros para estudar e eles voltam do mesmo jeito. Quer dizer, ainda mais na altitude, junto os dois, biótipo do atleta dá uma forma quase que perfeita. Né? Quase todos correndo, então você tem muita gente praticando. Aí, realmente... E você percebe que, como o povo já, ao longo dos anos, muitos e muitos anos, vem desenvolvendo isso, eles acabam transformando o corpo deles, o biótipo, para um tipo de resistência também. Não é só... Isso influencia a genética, né? No caso, ele ser trabalhado para isso. Aí a gente fala que no Brasil o futebol, então, é genético. Não dá para dizer que é totalmente genético, mas tem um fator social muito forte. A quantidade de pessoas que se interessam e que querem praticar, né? Talvez seja a mesma razão que acontece. E, além do que, eles têm um processo de seleção, né? Muito, muito bem feito, né? Coisa que a gente no atletismo é um pouco dificultado aqui, né? Até porque a gente perde muito atleta pro futebol, o próprio futebol, todo mundo quer fazer futebol. Teríamos excelentes velocistas. São Paulo teve um atleta, Mário Tilico, que tinha um tempo excepcional nos 100 metros, mas que resolveu jogar futebol porque tinha talento. Alguns outros atletas que a gente perde pro basquete, pro vôlei. Cafu tinha muita resistência também. O Cafu era um corredor de 100 metros espetacular. Né? Até mais, acho que daria para fazer até outras meio provas. Fundo, né? umas provas de meio fundo. Porque além da velocidade dele, ele tinha uma resistência incrível, né? Era o melhor teste de 12 minutos da seleção, com um resultado plausível, assim. O Palmeiras tinha o Edu Bala, que volta e meia ele escapava e caía no fosso do antigo palestra. Ainda hoje suspenso, tem alguns né? velocistas. O Maicon Leite, você falou do Palmeiras. O Maicon Leite é rápido, né, Gilson? O Euler, que foi filho do Bento. Filho do Bento, exatamente. Não se perca pelo apelido, né, Gilson? Pega muito. Bom, o Gilson Klein é nosso convidado. Olha a camisa da Ponte aqui, ó. É 7ª hoje no Campeonato Paulista. Fazendo aí o esforço para chegar à fase final, bota fé que vai chegar, né? E vai para a Série A também, né? Disputa a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. A gente vai falar mais de futebol com o Gilson já. Agora a gente volta para o atletismo.